que veio lá do Mato Grosso para estar conosco. Deus abençoe, estamos felizes com vocês aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos aqui o pastor Vânio de Oliveira. Ele é o diretor nacional da Conferência Bíblica no Expositor. Ele reside lá em Criciúma, Santa Catarina. Meus irmãos, acho que já viram no cartaz, ele hoje está ao vivo aqui, a cores com nós, está aqui. O pastor Vânio é o que comanda essa parte da Bíblia do Expositor, que é a conferência, né? E nós temos o prazer de conhecer ele hoje. Ele chegou aqui, está conosco já para ministrar, coordenar, e aqui no Paraná, quem coordena é o nosso primeiro secretário da convenção, que é o pastor Daniel Acioli, nosso grande amigo, e está aqui os pastores dele de lá, né? Cadê? Quer se colocar em pé? Olha, esses dois pastores, Sidney, o presbítero Fábio, esse que conduz aquele auto lá que é um pouquinho maior que automóvel, é um caminhão, né? Então eles estão aí conosco, nós estamos felizes. Quer se colocar em pé para nós receber os nossos irmãos? Depois eu vou passar para ele já vai conduzir aí o trabalho conforme eles são acostumados. Vocês querem dar uma boas-vindas a eles? Vamos dizer junto? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. A paz do Senhor. Amém. Quem tem a paz de Deus no coração, diga amém. Amém. Oh, agora ficou pentecostal. Aleluia. É um prazer muito grande estar com vocês nesta noite. E o pastor Clóvis Vaz Machado, que é o presidente desta igreja, ele é coordenador da 9ª região da Convenção das Assembleias de Deus aqui do Paraná. Então, pastor, muito obrigado pela receptividade. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Pastor Daniel Acioli me deu referências e eu constatei realmente Deus tem trazido a esse lugar um homem de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela recepção e obrigado pela confiança de nos entregar um púlpito sagrado, abençoado, porque nesta noite eu não sei o que vai acontecer. Não sei, porque quem vai dirigir esse trabalho é o Espírito Santo. Amém? Quantos querem assim? Aleluia! Glória a Deus. Ele pediu que eu fizesse a apresentação do nosso povo que veio comigo aqui. Pastor Eliseu, por favor, fique em pé. Pastor Eliseu, ele é do Ministério da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. É o meu amigo de longa data. O Eliseu é um companheiro desde que nós éramos jovens. Eu costumo dizer que nós somos jovens dos anos 70, né, Eliseu? Você sabia, não? Pastor Ney, eu não sabia disso? Eu sou jovem dos anos 70. E a Zelma, que é a esposa dele, está ali fazendo um trabalho de filmagem. E é um prazer também apresentar minha esposa. Fique em pé, Zoma, por favor. A Zoma, minha esposa, faz 44 anos que a gente vive juntos. Amém? Aleluia. Muito obrigado. Bem-vindo extensivo a vocês. Eu dizia do Eliseu, da nossa relação. O Eliseu, desde os tempos de jovem, adolescência, juventude, tocamos junto na banda, construímos e fundamos o Desafio Jovem de Criciúma, uma comunidade terapêutica que faz 35 anos que existe na cidade e no estado. É a primeira comunidade terapêutica de Santa Catarina. Hoje nós temos 52 leitos entre masculino e feminino que a gente trabalha na nossa cidade. E eu presido também a Federação de Comunidades Terapêuticas do meu estado. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo o trabalho no reino de Deus. Nós cremos que o reino de Deus, pastor, é feito de gente. Gente que cuida de gente, gente que salva gente, gente que sabe que essa gente vai ser transformada e vai para o céu no dia do arrebatamento. Amém? Muito obrigado, Eliseu. Deus abençoe. Ele vai pregar a palavra de Deus nesta noite. E eu quero dizer a vocês: eu sou um milagre.
E o que Deus colocou na minha mão, esta distribuição de Bíblias, de estudo do expositor, essa Bíblia aqui que você vai ganhar uma no final dessa reunião. Você veio, você quer, você merece, você vai ganhar e vai levar para casa. Essa Bíblia é realmente uma coisa diferente de todas as demais Bíblias. Ela facilita, é uma ferramenta para a evangelização. A igreja hoje está carente de mensagens expositoras. Está carente. Muitos pregadores leem um versículo e nem se baseia no versículo que leu. E quem convence é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que pregar a palavra, explicar a palavra, e o Espírito Santo faz compreender a palavra. Aleluia. Amém? Então, meus irmãos, eu vou falar das conferências que a gente está realizando em todo o Brasil daqui a pouco, tá? A respeito inclusive do pastor Dino Swegert, do pastor Daniel, enfim, de todos os trabalhos que a gente faz, tá? O Fábio, que é cantor, que vai preparar já um hino, durante o culto ele vai cantar, vou só chamar ele, vai vir aqui, está pronto já a orquestra lá. O Fábio é presbítero ali em Apucarana e é quem sempre está presente, porque é ele que transporta as Bíblias. E o pastor Sidney Bales, que acompanha. Deus abençoe, leva o meu abraço ao pastor Daniel. O pastor Daniel era para estar aqui, meus irmãos, o secretário-geral da convenção, presidente da Assembleia de Deus de Apucarana. Ele era para estar aqui, mas ele sofreu um acidente. Eu não sei se foi acidente de veículo ou se foi só o dente. Eu sei que ele sofreu um acidente e quebrou um dente, e ele teve que hoje ficar em função de tudo isso. Mas me ligou agora, pastor, às 7 horas, às 19 horas, dizendo: já arrumei, já estou pronto, já estou sorrindo, né? E vai fazer o possível de estar com a gente amanhã em Cruzeiro do Oeste. Então, meus irmãos, tenho viajado pelo Brasil, desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e agora a gente já está entrando em outros estados. Como eu dizia, o Eliseu tem mais uma afinidade com a gente. Eu fui deputado pelo meu estado por 2 mandatos, e o Eliseu, durante todos esses 2 mandatos, ele foi meu chefe de gabinete. Então vocês veem que nós temos uma afinidade bastante grande, né? E depois ele continuou assessorando um deputado federal da minha cidade. Eu parei e ele continuou trabalhando, desenvolvendo a sua atividade, campanhas evangelísticas, enfim, é um companheiro de primeira hora. Ore por ele, ore por mim, ore por nós, para que Deus dê a nós a continuidade desta força espiritual de Deus na nossa vida. Mas eu não sei fazer nada sem cantar. Também gosto de cantar. Prepara aí, meu irmão. Prepara aí, por favor. Depois eu vou falar mais para vocês aí. O número 5. Número 5 do CD aí. Jesus está aqui. Como é que é o nome daquela moça lá do computador? Jadina. Não. Jadina. É Jadina? Não? Não é. Tá, Gabriele. É diferente. Tá bom, Deus abençoe. Põe na tela para os irmãos cantarem comigo. E você prepara o número 5. Está aqui, estou sentindo que Jesus está aqui. Está aqui, estou sentindo meu Jesus perto de mim. Vamos cantar comigo? Que Jesus está aqui, está aqui, estou sentindo meu Jesus perto de mim. Obrigado, mano, pode soltar, maestro. Aleluia. Está aqui, estou sentindo Jesus está aqui.
Deus tem uma bênção para a vida de vocês. A pessoa que tem um cargo político, ele tem uma função pública, ele tem responsabilidade de dar respostas ao povo da sua cidade. O vereador no legislativo, o deputado no legislativo, o deputado federal, o senador, prefeito, governador e presidente da república. São funções importantes. E eu que fui deputado prefeito, sei da importância que tem e como é difícil fazer um trabalho de resultado para a sociedade. E quando se faz, a sociedade sabe responder, com certeza. Você é bem-vindo e se sinta bem em nosso meio. Meus irmãos, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Aqui nós temos a nossa conferência da Bíblia, Projeto Brasil, com apoio do Ministério Jimmy Swaggart. Mas eu queria antes aqui, isso, bom, é justamente o tema da conferência, da pregação, é o Cristo da cruz, aquele que nos encaminhou a fazer a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Olha isso aqui, esse homem ele nasceu em 1935, e ele está com 84 anos, ainda prega, ainda canta. O Eliseu inclusive vai trazer, o pastor Eliseu, algumas informações que ele esteve lá, falando com esse servo de Deus. Eu estou aqui longe, eu preciso. E ele presenciou um irmão entregando Bíblias para as pessoas que estavam visitando a igreja, que estavam aceitando Jesus, e sempre ia com a Bíblia, e o Espírito Santo falou com ele e disse assim: por que não fazes o mesmo? Aí o pastor Jimmy Swaggart tem uma visão mundial. Quantos lembram do programa de televisão que ele tinha na Bandeirante nos anos 70, 80 e 90? Levante a mão, quantos lembram? Lá tem alguém, olha aqui, a nova geração não lembra, né? Mas nós lembramos, nós somos mais velhos. E aí ele disse, conversando com o Espírito Santo, como é que eu vou fazer? Porque ele já pensou, não é no irmão que vinha na igreja, não é no amigo que vinha na igreja, pastor Ney. Ele pensou como distribuir Bíblias para o mundo inteiro. Ele disse, como é que eu vou fazer? Ele questionou o Espírito Santo, ele disse, como que eu vou fazer? O Espírito Santo disse para ele, começa que eu te ajudo. Simples. Não tem aquele projeto de Deus na tua vida? Aquele sonho? Aquela chamada? Não tem aquele trabalho que Deus diz, faz, e você disse, eu não posso. Sabe o que ele está dizendo? Começa que eu te ajudo. Começa que eu te ajudo. Começa que eu te ajudo. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é na tua escola, eu não sei se é na prefeitura, eu não sei se é na câmara, eu não sei se é ali no bairro, eu não sei se é na cidade vizinha, eu não sei se é para uma pessoa, eu tenho dificuldade e começa. Ele está dizendo que eu te ajudo. E o objetivo dessa conferência é fazer as pessoas entender que ela precisa ir. E ele começou. Antes um pouquinho, por favor, aí para mim. Vamos lá. Passa, isso, vamos lá. Mais uma vez, isso. Agora aqui, ó, olha aqui. Sabe quando? Ele já tinha, evidentemente, esse trabalho pronto, porque isso é um trabalho de anos, muitos anos. A gente vai escrever um livro de 100 páginas, de 70 páginas, de 30 páginas, de 200 páginas, leva 2 anos, 3 anos, 4 anos, e tem dificuldade de fazer edição. É assim ou não é? Para quem é editor, para quem é escritor, é assim mesmo. Imagina uma Bíblia dessa, de Gênesis a Apocalipse, toda comentada, palavras, frases, nomes, interpretações, tudo.
Imagine. Mas ele começou, ele terminou o projeto em 2011. Faz o quê? 8 anos. Com o apoio dos amigos, financeiramente, ele já distribuiu quase 2 milhões de Bíblia dessa aqui em 18 países. Não tem amém aí? Não tem glória a Deus aí? Começa que eu te ajudo. Pode passar. Olha aqui, dezenas de conferências têm sido realizadas no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós estamos indo agora para outros estados. Em Santa Catarina a gente começou em 2017, melhor dizendo. No Rio Grande do Sul foi começado em 2016, no final do ano. E nós já passamos aqui no Paraná, já foi distribuído aproximadamente 10 mil Bíblias. Pode passar. Então nós recebemos este ano, em janeiro, 40 mil Bíblias. O nosso interlocutor, o nosso diretor internacional é o pastor Valério Martins. Ele é catarinense, brasileiro, e está morando em Orlando, na Flórida, já há uns 15, 20 anos, eu acredito, né, Eliseu? E aí ele teve a participação dessa Bíblia aqui como tradutora para o português. Ele participou, o nome dele está aqui no início e também no fim, em agradecimento ao trabalho desse brasileiro nessa Bíblia. E é um amigo nosso, eu me comuniquei com ele e ele conseguiu lá com o Jimmy Swaggart 40 mil Bíblias. Ele é corretor para o português, quer dizer, eles traduziram e ele, como um brasileiro, então ajudou nessa participação. Aqui sou eu, aqui é ele. Ele está querendo vir ao Brasil. Quando eu vier, eu vou trazer ele, evidentemente, nas nossas conferências. Ele mora lá com a família. Passa. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós estamos aí com 20 mil Bíblias para distribuir. Estamos já começando, assim como estamos fazendo aqui no Paraná. No Paraná nós distribuímos ano passado 8 mil Bíblias e agora chegou mais 10 este ano, aqui com o pastor Daniel Ascioli, um amigo que eu conheci, aprendi a amar pela forma correta, disposição e organização que ele tem, relacionamento que tem, crédito que tem junto aos pastores convencionais do Paraná. Eu disse para ele essa semana, ele disse: e daí, está pronto para viajar? Eu digo: o senhor está me matando, homem. O senhor está me matando de cansaço aí. Sabe quantos quilômetros tem de Criciúma aqui? 1160. Nós viemos. Eu podia ter dito para ele: pastor, o senhor faz lá e depois eu converso. Podia vir aí, você tem um pregador. Mas não, nós temos questão de vir. Saímos lá ontem, para não ser muito cansativo, porque dá 15 horas de viagem aproximadamente, né? Um dia só é muito pesado. Então saímos de hora, dormimos ontem na estrada e agora chegamos aqui. Depois vamos voltar, é mais um trecho, mas quero dizer para vocês, estou muito feliz. Muito feliz de conhecer aqui o povo de Deus. Muito feliz. Amém? Então, pastor Daniel, e tem mais, eu tenho essa semana 3, eu tenho mais uma amanhã, nós vamos fazer 2 essa semana. Amanhã nós vamos estar em Cruzeiro do Oeste, é pertinho aqui. Na semana que vem nós temos 3 conferências, também nessa região. Vamos fechar em Toledo, que é domingo à tarde, Francisco Alves, e são 3. Quedas do Iguaçu, são 3, né? E vocês vão ter que viajar também. Na semana seguinte tem mais 3. Depois setembro tem mais 6. Outubro já tem 2. Eu estou falando do Paraná. Não estou falando de São Paulo, não estou falando de Minas Gerais e nem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, por favor, ore por nós. Abençoa nós.
Então esse homem de Deus aqui tem nos abençoado muito. 10 mil está em Minas Gerais, que eu vou enviar para São Paulo aqui, passa um pouquinho, 5 mil das 10 mil, e também talvez umas 2 mil para Manaus, porque em Minas Gerais eu não consegui ainda operacionalizar. A partir de novembro que a gente vai começar a operacionalizar. Pode passar. Passa. E tem o projeto Argentina, que já está aprovado pelo Ministério de Missões. Só estamos esperando que essas Bíblias venham através, não sei se veio pelo Brasil, porque ela está sendo produzida no exterior, não sei se na China, provavelmente, que lá passa a ser mais barato a impressão, mas ela está vindo para cá, se vai vir por via marítima ou por via avião e terrestre pelo Brasil, que facilita mais para nós. A gente está esperando isso, mas vai vir para a Argentina 40 mil Bíblias. Dá glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Pode passar. 7 razões porque a Bíblia do expositor ajuda a entender as Escrituras Sagradas. 7 razões porque essa Bíblia melhora, ajuda você a entender a Bíblia Sagrada. Primeiro, ela utiliza a versão fiel ao original. Isso é uma coisa muito importante. Vamos lá. Os comentários seguem-se após cada palavra, cada frase. Pode passar. A palavra expositivo tem um significado clínico. Passa. Buscou-se o auxílio dos melhores estudiosos do hebraico e do grego. Ali não está aparecendo ali. Passa. A Bíblia de estudo expositor nos ensina pontos com profundidade teológica, mas compartilha o significado de certos indivíduos e acontecimentos em relação aos tipos e sombras de verdades espirituais mais profundas. Pode passar? Apresenta aplicações práticas, é uma ferramenta para a evangelização. Vai? Ajuda para os estudos bíblicos. E mais? Outras ferramentas estão na Bíblia do expositor. Vamos lá. Uma apresentação da Bíblia, cronologia da tradução da Bíblia desde 1500 a.C. até 2011. Vai? Uma apresentação aqui, ó, dinheiro, pesos e outras questões importantes para a gente saber identificar e interpretar. Passa. Plantas e animais da Bíblia temos usados frequentemente no estudo bíblico. Vai? Harmonia dos evangelhos. Plano da salvação, que devo fazer para ser salvo. Aqui é um plano da salvação, para explicando como é que você deve preparar para ir lá visitar o seu amigo, o seu irmão e falar de Jesus. Está aqui no finalzinho dessa Bíblia. O batismo no Espírito Santo explica o que é o batismo no Espírito Santo, como proceder. Vai? Por tudo isso, a nossa gratidão ao pastor Jimmy Swaggart. Vamos orar por ele, para que Deus dê a ele saúde, para que ele continue abençoando o mundo. Joguei a toalha, não tem? Perfeito. Joguei a toalha. Agora vocês se virem. E o crente sabe se virar. O crente sabe se virar na hora da necessidade. Deixa eu pegar da sala. Aleluia. A minha esposa saiu da UTI e foi para a igreja. Olha só, não foi para casa lamentar não. Já era 9 horas da noite, encerrando o culto da igreja sede, a nossa congregação em Criciúma. Estava lá o pastor Antônio, vice-presidente da igreja, e perguntou: irmã Zuma, como é que está o irmão Vânio? Ela gritou lá de trás e disse: o médico desenganou, precisamos orar. Aí ele disse:
eu vou lá ungir o Vânio. Ele não disse: estou indo agora. Ele não disse: estou indo correndo. Ele disse: amanhã de manhã eu vou lá ungir o Vânio. E a Zuma foi para casa. E o Vânio estava lá, praticamente morto, inchado, amarelo, respirando pela máquina. E o povo orando. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diz a Bíblia que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. E eles foram pregar o Evangelho. Eles puseram as mãos sobre os enfermos. Eles ungiram com óleo. E as pessoas foram curadas. Aleluia. E ele de manhã estava lá. Antônio Neves é o nome dele. Já está com o Senhor. Ele chegou na portaria e estavam lá 2 irmãos meus. Ele disse: vocês são irmãos do Vânio? Somos. Eu quero entrar só para ungir ele. Mas eu preciso entrar no lugar de vocês, porque eu não trouxe a carteirinha de pastor e aí eu não vou poder entrar. Mas eu tenho que ungir ele agora. Um dos meus irmãos entrou com ele. Ele foi lá, orou, eu não vi nada. Estou falando para vocês o que me contam. Isso na segunda-feira depois do Dia dos Pais. Ele entrou, me ungiu, orou e foi embora. O outro meu irmão entrou, me visitaram, foram para casa e saíram para casa dizendo: o mano não volta mais. O Vânio não sai mais desta. Para o homem, estava morto. Mas a providência divina estava sendo acionada. O homem de Deus foi lá. Olha a importância de ir pregar o Evangelho e pôr as mãos sobre os enfermos e curar. Olha a importância. Olha a importância. E eu quero dizer para vocês que 1 da tarde de segunda-feira eu chamei a enfermeira padrão. Ela estava passando, ela tem um uniforme azul diferenciado dos outros enfermeiros. Eu disse, e ela veio e eu disse: dá para tirar isso aqui? Dá para tirar isso aqui? Eu não aguentava mais, uma máscara pesada, estava com o rosto todo machucado já, estava alguns dias com aquela máscara ali tentando respirar. Ela olhou para os aparelhos, estava tudo normal. Ela disse: eu vou tirar, se der problema a gente coloca de novo. Ela tirou e o aparelho continuou. Pressão, coração, tudo normal, tudo funcionando. Ela disse: está tudo bem. Duas horas depois, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu disse: por favor, chega aqui. Tinha um sofazinho assim, branco. Eu disse: eu quero sentar ali. Posso sentar ali? Eu já estava há mais de 20 dias na UTI. Naquela cama. Posso sentar ali? Eles olharam para o outro e disseram: ele está pedindo, está tudo normal, vamos sentar. E eu sentei naquele sofá naquela segunda-feira. Aleluia. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E é por isso que eu creio no poder desta palavra. Ele disse: tudo que pedir em meu nome eu faço.
sólida, só no soro. Eu disse: eu estou com fome, eu quero comer. 2 horas depois, 1 hora depois, eu disse: eu quero comer alguma coisa, providenciar uma sopa. E agora de repente chega uma senhora lá e está me dando uma sopa na minha boca. Eu não tinha força e eu comi aquela sopa. E o meu médico, Dr. Rogério Peressoni, ele chega para me visitar na sua visita de médico. Olha, eu comendo uma sopa. Ele disse: não é possível. E eu aqui com a minha cabecinha, sem poder falar muito, eu disse: é possível sim, porque o impossível é para Ele, o possível é para nós. Ele é o Deus do milagre. Meu irmão passou lá, pegou a minha esposa: não vou, não posso ver o Vânio daquele jeito. Não, mas vamos, eu te levo, vamos lá. Chegou lá, encontrou o médico no corredor e ele disse: dona Zuma, vai lá ver como é que está o seu Vânio sentado e comendo uma sopa. O meu irmão que estava lá com a Zuma ligou para o outro meu irmão que veio de manhã com ele e ligou para ele, e ele disse: o outro que estava do outro lado lá, a esposa disse: olha, o Vandir está aqui no telefone para falar contigo. Ele olhou para ela e disse assim: o Vânio morreu. Ele achou que a notícia era dizer: o Vânio morreu. Mas foi outra. Ezequiel corre aqui, veio ver um humano comendo uma sopa. E aí foi uma festa, porque sabe quando que eu fui para o quarto da recuperação? No outro dia de manhã eu já estava no quarto da recuperação. Uma semana depois eu já estava na minha casa. E agora eu estou aqui dizendo: esta palavra tem poder. Dê uma salva de palmas a esta palavra. Dê uma salva de palmas a esta palavra. Dê uma salva de palmas a esta palavra. Palavra de Deus, palavra de poder, palavra de cura. Aleluia! E é por isso que eu agradeço a Ele. Eu sou um milagre. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse chamar testemunho aqui, pastor Clóvis, nós ia ficar 2 semanas aqui, só ouvindo testemunho de milagre. É que a gente não conta. Tem gente que vai para a televisão, que vai para o rádio, só contando, só contando, só contando. E alguém diz assim: a Assembleia de Deus não tem milagre. Não, é que nós não saímos contando. Nós pregamos, nós cremos, nós recebemos, mas nós não fizemos marketing. E que bom se a gente pudesse fazer, porque as pessoas creem ouvindo, testemunham. Conte para os teus amigos o milagre que Ele fez na tua vida. Aleluia! Vamos ficar em pé um pouquinho, por favor. Número 2, mano. Número 2. Aleluia! Amém. É um prazer muito grande estar com os irmãos nessa linda cidade, poder conhecer mais uma partícula, mais uma parte do corpo da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em especial os nossos queridos irmãos obreiros, pastor presidente dessa igreja, o anjo dessa igreja, pastor Clóvis, que tem sido uma bênção, que tem nos recebido desse calor humano e abriu as portas para que esse trabalho fosse realizado. Esse profícuo trabalho, Deus o abençoe e com certeza abençoará muito mais por tudo que o irmão tem feito. Ao presbítero Fábio, pastor Sidney, e todos, em nome deles, eu quero cumprimentar os demais pastores que estão aqui à nossa retaguarda, obreiros, cooperadores, irmãos, irmãs, todos que aqui estão. E a obra do Senhor só acontece quando há união e cooperação na obra
do Senhor, todos juntos cooperando. É um prazer também conhecer o prefeito desta cidade e a sua esposa, primeira dama, como já disse o irmão Vânio, pastor Vânio de Oliveira. Ele foi 2 vezes deputado estadual, eu fui vereador também na nossa cidade, e sei da importância do executivo no município, né? O quanto é importante para a cidade ter um prefeito integrado com a comunidade. A presença do prefeito aqui representa o carinho que ele tem por esta igreja, e com certeza ele também será abençoado, porque os que vêm aqui vêm ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as põem em prática. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença, e desejar que todos continuemos sendo abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor Jair, você canta muito, irmão, você está cantando hino aí, deixa eu ver aqui o nome. Ney, pastor Ney, desculpa, pastor. Sou sua esposa cantando os hinos de Jorge Araújo, hein? Viu? Coisa linda. Jorge Araújo, meu grande amigo, meu irmão. Jorge Araújo, meu grande amigo. Levamos, inclusive, ele esteve conosco recentemente em Criciúma. Como disse o pastor Vânio, nós temos um trabalho em Criciúma que é um trabalho de reencontro dos amigos, dos jovens dos anos 70, quer dizer, tudo acima de 60, mas jovens dos anos 70. Então é uma festa, né? Todo ano nós convidamos cantores da época, né? E a gente se reúne, vem gente de todo o estado de Santa Catarina, e aí se reúne lá, tem um almoço, né? E agora você está convidado, 29 de setembro, estará Oséias Moura de Paula, né? Oséias Moura de Paula, nós teremos um almoço e também um culto à noite, com a presença do Oséias também. É um culto que sempre fazemos, vários cantores, Luiz Arthur, Jorge Araújo, Eula, Quarteto Harmonia Celeste junto. Todo ano a gente inventa alguma coisa, né? Que fique aqui também a ideia aí, para que também não nos esqueçamos daqueles que deram a sua contribuição no começo da obra do Senhor, e que tem que estar integrado, unido. É uma forma de integrar estas pessoas para que sejam animados na obra do Senhor. Quero ouvi-lo novamente, ver se tem um hino daquele do Jorge, bem alegre, bem feliz para o final da mensagem, tá bom, querido? Vai preparando aí. Queridos irmãos, é muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui com o pastor Vânio, poder dar a minha contribuição, estar presente num evento tão lindo como esse, porque representa o que há de mais importante para nós, que é valorizarmos e distribuirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo. E com ela é que nós nos alimentamos, é o pão que nos alimenta. Então, eu quero convidar a amada igreja para nós fazermos uma leitura bíblica. Depois, então, os irmãos vão poder ficar sentados, descansando, enquanto eu vou falar um pouco desta palavra gloriosa. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, depois o capítulo 2. Que nos diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Eu quero que os irmãos repitam comigo a parte C deste versículo. Abriram-se, repitam comigo, abriram-se os céus, e eu vi o quê? Visões de Deus. Amém? Aleluia. Depois no versículo 4 diz assim: olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas de consumo e o resplendor ao redor dela.
No capítulo 2 agora, diz-nos assim, Deus falando com o profeta Ezequiel, e me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Amém? Podeis assentar. Queridos irmãos, esta palavra representa muito, até porque a palavra de Deus representa e sempre representará para nós tudo o que há de mais importante em nossa vida. Eu nasci em um lar evangélico, desde criança eu vivo e aprecio e amo a palavra de Deus. Diz a minha mãe, Vânio, sabe que eu lembrei agora, antigamente nós tínhamos aquela antiga eletrola, vocês lembram? Os mais antigos eletrola, que tinha aqueles vários long plays que iam caindo, aqueles discos, às vezes até 6, 7 discos, e eu vi muito isso nos Estados Unidos agora. Eu estive lá agora em maio e junho, e eu visitei inclusive uma cidade chamada Selma, e lá é uma cidade muito antiquários, e eu vi muito dessas eletrolas antigas lá para vender. Eu disse: olha aqui, ó, coisa linda, o americano valoriza muito isso. E a minha mãe falava que eu, quando tinha 5 anos de idade, eu cantava aquele hino do Luiz de Carvalho, assim: a palavra de Deus é doce mais que o mel, que também é da Bíblia, né? É também da água cristã, né? A palavra de Deus é doce mais que o mel. Então, agora falando sobre a Bíblia, me veio isso no meu correio e disse: como é importante nós vivenciarmos e nós criarmos os nossos filhos ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, prefeito, a palavra de Deus, ela é tão importante que se um município, se um governador, se um presidente tiver a mesma visão como tiveram os primeiros presidentes dos Estados Unidos, como George Washington, como Abraham Lincoln, como George Washington, que disse, quando assumiu o seu governo, pondo a mão sobre a Bíblia, dizendo: é impossível governar bem este país sem a Bíblia Sagrada. Abraham Lincoln, irmãos, para quem não conhece a biografia dele, deve ler, procurar conhecer a história de Abraham Lincoln. Foi um homem que desde cedo se dedicou à leitura da palavra de Deus. Ele era estudioso, ele orava de madrugada, e ele tinha um propósito na vida dele. Ele orava: Senhor, eu quero ser presidente dos Estados Unidos para eu poder dar liberdade aos negros desse país. É impossível que eles sejam discriminados, sejam considerados como diferentes. Esse povo precisa ter uma oportunidade. Ele foi candidato a presidente da República por mais de 2 vezes, 4 vezes, eu não estou equivocado, mas na 5ª vez ele se elegeu. Foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos conheceram. Os grandes pregadores dos Estados Unidos da América são os maiores conselheiros dos presidentes daquele país. Nenhum presidente dos Estados Unidos da América assume sem colocar a mão sobre a Bíblia Sagrada e fazer o juramento. Há um compromisso deles com a palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Eu estive recentemente, como falei, nos Estados Unidos, visitando, ministrando naquele país, conhecendo alguns estados onde não conhecia, e tive também o privilégio de ir e mais uma vez estar lá no ministério do Jimmy Swaggart. Eu fui até Orlando, depois de sair de Washington DC, fui até a Flórida.
na Flórida estive lá na casa do nosso amigo, que é o coordenador, que é o que corrigiu essa Bíblia Sagrada quando o Jimmy lançou o projeto. E de lá nós fomos para Baton Rouge, que é em Louisiana. Eu fui na igreja de Jim Swaggart e poder conversar um pouco com eles, cumprimentá-lo e também pessoalmente ouvir a palavra do Senhor. Para dar um pouquinho assim, para vocês terem uma ideia, eu tenho um videozinho da nossa ida lá. E antes que eu continue a falar, vamos voltar para que os irmãos assistam a importância de conhecer esse trabalho lá. Foi muito bom. E também poder ver de perto se tiver áudio, seria bom estar aqui em Baton Rouge. Foi muito bom e maravilhoso estar aqui em Baton Rouge, Louisiana, ter assistido aqui o culto ao vivo e ter o privilégio e a sorte de contar com a presença do missionário Jim Swaggart, que cantou e pregou, a gente pôde ouvir pessoalmente. Foi um desejo realizado, foi um culto maravilhoso, foi muito bom estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade. Uma live, eu fiz ao vivo de lá, na rede social, para os meus seguidores, para os meus stories. Diretamente de Baton Rouge, Louisiana, assistindo o culto. Jim Swaggart, Ministério Jim Swaggart. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos estejam assim também. Eu fiz uma tradução rápida na live para que as pessoas que nos acompanham pudessem entender. Se crê. Simão Pedro, que na Escritura Deus acredita isso. Eu creio que toda informação existe naquele dia. 15 anos atrás, uma coisa estava na minha mente. Deus seja louvado, amém, irmãos? Aleluia. É evidente que quem quiser acompanhar parte dessa live, está lá nos meus stories, no meu Facebook, no YouTube, no canal que eu tenho, à disposição de quem quiser acompanhar. Mas quando nós vemos um homem como Jim Swaggart, e nessa mensagem ele fala de quantos ele gasta por ano, quantos milhões ele gasta por ano para a evangelização no mundo inteiro. A estrutura é fenomenal, televisão 24 horas, divulgando o Evangelho, vários programas locais, esse programa de distribuição de Bíblia para o mundo inteiro. É um homem com 84 anos, está ali pregando. Eu tive privilégio, porque normalmente quem prega nesse dia é o neto ou o filho. Mas como era a véspera de um... Aliás, era um feriado chamado Memory Day nos Estados Unidos, que é um dia em homenagem aos mortos de guerra. Então, muita gente viajou, inclusive o filho e o neto. Então, quando eu cheguei lá, eu até não esperava de o Jimmy estar lá, então nós íamos falar com ele no outro dia, era o pensamento. Cheguei e disse: Valério, o homem está aqui. Eu disse: meu Deus, com 84 anos de idade ele vai estar aqui. Ouvi-lo pregar, ouvi-lo cantar, realmente continua com a mesma unção. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Mas o que ele estava falando, inclusive vocês pegaram só um trechinho da fala, que ele fala dos compromissos financeiros
que ele tinha, que momentos de dificuldade, ele disse: o que vou fazer para cobrir as nossas dívidas? Daqui a pouco alguém chegava, o empresário ligava para ele e disse: Dime, Deus mandou avisar para você que você está precisando de mim. Quanto é que você está precisando? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, quando a palavra de Deus é prioridade em nossa vida. Vânio, não foi em vão que quando você era deputado estadual, e eu tenho isso bem claro porque eu era chefe de gabinete do Vânio naquela época, nos anos 80 e 90, que nós implantamos, colocamos no plenário da Assembleia Legislativa a Bíblia Sagrada. Foi um choque, está lá exposto na Assembleia Legislativa, um grande evento. Está lá para os deputados lerem, se não são melhores porque não querem, mas a palavra de Deus está lá. Quando fui vereador em minha cidade, o primeiro projeto de resolução da mesa, foi instituir a leitura da Bíblia Sagrada em cada abertura de sessão. Faz parte do regimento interno agora da Câmara. Cada abertura de sessão, um dos vereadores é chamado para fazer a leitura da palavra de Deus. Já tivemos casos de conversão do chefe de gabinete, que ele era escolhido para ler os textos da Bíblia Sagrada para chamar o vereador para fazer a leitura, e em seguida se converteu a Jesus, ele dependente de crack. É assim que Deus faz. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus e do Espírito Santo, para que nós sejamos instrumentos de Deus para a evangelização, para aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, e mais do que nunca a palavra de Deus precisa ser acessível às pessoas que estão perto e estão longe. Eu quero mostrar um outro dado para vocês aqui, Fábio. Essa estatística que está aqui. Acompanhe comigo essa estatística aqui. Os irmãos vão concordar comigo da importância de nós vivenciarmos a palavra de Deus. Pode ser. Obrigado, pastor. Aperta o bebelinho, tá? Isso. Os irmãos olham aqui. Como é que as pessoas são alcançadas? Esse instituto fez uma pesquisa, é um instituto internacional, para ver quais são os mecanismos de evangelização que mais dá resultado no mundo. E eles mostram, através de programa de televisão, se alcança no máximo 1%. Olha bem. Através de filmes, 1,1%. Através de outros meios, 2,1%. Através de programas de rádio, 2,9%. Através de trabalho pastoral, 2,9%. Através de distribuição de literatura, parece pouco, 3%. E através de cruzados evangelísticos, 4,4%. Mas olha o que é que eu quero dizer para vocês. Onde é que está o percentual? 29,9% através de amigos, 49,7% através de parentes. Isso quer dizer o quê? Que está na sua mão a evangelização desta cidade. Está na sua mão, prefeito. Está na mão desse povo a resolução dos problemas dessa cidade. Quando você consegue tirar do seio, do meio da sociedade, um cidadão viciado em álcool, dependente químico, eu fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, o Vânio também foi, nós temos, o Vânio já falou antes de eu chegar, que nós somos fundadores do primeiro centro de recuperação do nosso estado de Santa Catarina. E quando nós tiramos um desse indivíduo que briga, que rouba, que mata, que estupra, e ele vem para esta igreja, se transforma em outra criatura em Cristo Jesus, que faz um trabalho de inclusão social e reintegração a Deus, a família e a sociedade. Quem ganha é a sociedade. Deus ganha e a sociedade ganha. Você deixa de gastar com essas pessoas do seu município. Então, olhe, irmãos, a importância da palavra de Deus na vida das pessoas. Eu sou fruto da evangelização. Vocês são frutos da evangelização. Alguém falou de Jesus para vocês.
Se eu fizesse uma pesquisa agora aqui, a maioria com certeza ia dizer que aceitou Jesus porque ou recebeu a Bíblia Sagrada e alguém falou de Jesus ao mesmo tempo, ou um parente falou de Jesus, ou um amigo falou de Jesus, depois trouxe a igreja para ser abençoado. É assim que funciona. Qual é a importância da palavra de Deus, da Bíblia, desse trabalho que está sendo feito aqui? É um trabalho pensado, estudado por Jim Swaggart, porque ele é autodidático. Quando você leva uma Bíblia dessa, se você não quer usá-la apenas para seu uso de conhecimento pessoal, você pode usar para a evangelização, porque você estuda primeiro e depois você pode estar com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente, com seu irmão, com sua sogra, com aqueles que vocês amam. Você abre a Bíblia Sagrada e ali tem, além de você ler os textos, você tem a explicação de cada versículo daquele. Então ninguém pode dizer assim: mas eu não sei falar de Jesus. Basta ler. Você abre o texto e diz assim: não, então eu não sei muito, mas olha aqui, abre comigo o que a Bíblia diz, o que quer dizer isso aqui. Já tem uma interpretação para aquele texto. Então ninguém pode dizer que não pode falar de Jesus para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu parente. Quantos às vezes estão aí à margem da sociedade, na dependência do álcool, na dependência da droga, na prostituição, nos descaminhos da vida, e nós nos omitimos de falar de Jesus. Nós deixamos de falar, e a palavra de Deus é que tem efeito na nossa vida. Não existe algo mais poderoso do que a palavra de Deus. O nosso país estava atravessando há poucos anos atrás, nós estávamos caminhando para um caminho muito perigoso, que era a destruição da palavra de Deus, destruição da família, destruição dos valores éticos e espirituais. Graças a Deus que Deus tem mudado os ventos dessa cidade, desse país, e Deus tem muito ainda que fazer por esta cidade, por esse país e pelo mundo. Eu quero ler para vocês, irmãos, antes de tecer um pequeno comentário da Bíblia Sagrada sobre o texto que eu li. Tem um documentário que eu quero repartir com os irmãos. Um dos maiores pregadores conhecidos na América do Norte, chamado Dr. Oswald Smith, ele pregou alguns anos atrás num congresso mundial de evangelismo, juntamente com o nosso saudoso pregador evangelista Billy Graham. E ele disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo através das missões e da Bíblia Sagrada, e o desejo de Deus tem que ser consciente de que o homem precisa conhecer Deus para ser grande. O propósito de Deus é que o homem se converta e que a terra venha ao seu conhecimento. E ele dizia a ele: e você, referindo-se à igreja, nós, não, se você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de que você ainda não tenha nascido de novo. É muito sério isso. Evangelismo e missões é algo que está no coração de Deus. E ele traz um relatório, irmãos, que às vezes nos assusta. Ele diz assim: no instante em que eu estou pregando para vocês aqui, 62 milhões de pessoas precisam ser alcançados, fora 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro. Nós temos que ganhar para Jesus cada dia, né? Muitas almas. Só os 62 milhões que nasceram nesses 2 anos, dizia ele, temos que ganhar cada dia para Jesus 187 mil pessoas e 128 mil cada minuto nos próximos 110 anos. O mundo está perdido sem o Evangelho. As grandes capitais do mundo estão perdidas.
há 56 mil missionários. Se cada missionário fosse ganhar para Jesus, por exemplo, 5 milhões de pessoas, cada missionário deveria ganhar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você dividir a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a Oceania, a Austrália, a África do Norte, você vai ver e computar que os missionários, você vai ter que computar que cada missionário deve ganhar 8.928.000 pessoas para Jesus diariamente, até que o mundo inteiro conheça Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas, 4.980 por hora e 165 pessoas por minuto, e todas elas sem conhecer Jesus. Isso não mexe com você? Meu Deus, existem 16.810 povos étnicos e sociais que nunca ouviram o nome de Jesus na Ásia Meridional, na África Central e assim sucessivamente. São 880 milhões de pessoas, 96% do mundo inteiro não conhece Jesus. A parte boa e ao mesmo tempo ruim para os americanos. E disse o pregador naquele evento: Deus falou para aquele pastor dos Estados Unidos que o tempo dos Estados Unidos está passando para a evangelização, e que Deus está preparando o terceiro mundo, as nações hispanas e outras nações, para assumir o papel da evangelização do mundo. Por isso, Jimmy Swaggart, entendendo o propósito de Deus nisso tudo, ele disse: eu não vou ficar sozinho nessa missão de evangelizar. O mundo tem que estar comigo nesse papel da evangelização. Sem a participação de todos, nós não vamos alcançar todas as almas que nós precisamos para Jesus. Quantas almas perecendo sem esperança, sem Deus. Agora vamos falar de nós. Vamos falar da nossa casa. Vamos falar do nosso município. Vamos falar do nosso estado. Vamos falar do nosso país. Jesus disse: começar por Samaria até os confins da terra. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois de revestidos de poder, então vocês têm uma missão, um poder com um propósito. A igreja não veio só aqui para receber poder e bênção e se acomodar. O poder tem que ser com um propósito. Jesus disse: ide. Esse ide está no verbo imperativo. Não há como você refutar, recusar. Cabe a cada um de nós o papel da evangelização. Como nós não podemos alcançar esses milhões ao mundo todo, se eu não posso ir, eu posso enviar missionário e contribuir, mas se eu não posso chegar lá onde estão esses milhões que estão perecendo para Jesus, eu posso ir nos becos, nos vales, nos valados. Ali estão aqueles que estão à margem da sociedade, os dependentes químicos dessa cidade, aqueles que estão precisando de Jesus ao nosso lado. Vamos começar por Samaria, vamos começar por casa, porque daqui a pouco Deus vai estar enviando missionários dessa cidade para outros lugares do mundo. Agora, rapidamente quero entrar no texto. Ezequiel está em Babilônia. Por que Ezequiel está em Babilônia? Deus havia falado com o povo de Deus várias vezes, através dos seus profetas, de que eles precisariam buscar ao Senhor de coração,
de que os cultos deles estavam ficando rituais, somente rituais. Eles iam para as sinagogas, eles para os templos, sacrificavam cordeiros, eles faziam todos os rituais possíveis, mas a Bíblia diz que o coração deles estava longe, e Deus diz que a fumaça do sacrifício chegava nas narinas de Deus como algo indesejado. E Deus foi falando com os profetas, Deus foi falando e dizendo aos profetas que dissessem ao povo, mas o povo não ouviu a palavra de Deus. Irmãos, bem-aventurado o povo que ouve a palavra de Deus. Mas o contrário disso, o antônimo disso, é maldito o homem que despreza a palavra de Deus. O seu futuro é triste. Maldita a nação que despreza a palavra de Deus, mas bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O povo de Israel era o povo segundo o coração de Deus. Deus tinha planos específicos com Israel. E eles começam em devassidão, em pecado, em idolatria. E Deus vai falando com eles. Vai falando com a elite religiosa, com os sacerdotes, com os escribas, com todos que estavam no comando. Eles já não ouviam mais a palavra de Deus. E o tempo foi passando. Primeiro Deus permitiu que o povo, as tribos do norte fossem dizimadas. Israel tinha sido dizimado já pelos assírios. Passaram-se mais um tempo, ficaram Judá ainda persistindo, e Deus foi falando através dos profetas, e eles também não ouviram a voz de Deus, a ponto de quando foram fazer uma pequena reforma no tempo de Josias, olha irmãos, veja a importância disso. Foram fazer a reforma, uma pequena reforma no tempo de Josias. O sacerdote Ilquias achou a Bíblia Sagrada num baú, empoeirado, e não sabiam mais que era o livro da lei. E descobriram e disseram assim: que livro é esse aqui? Chamaram todo mundo e chegaram: meu Deus, esse é o livro da lei, dado por Moisés. Esse livro tinha que ser lido todos os dias perante o povo tinha que recitar os salmos e conhecer a palavra de Deus, não só na sua mente, como no seu coração. A palavra de Deus já estava armazenado, escondido no baú. Os profetas não pregavam mais, os sacerdotes não pregavam mais, não havia mais compromisso com a palavra de Deus. Há muitos assim hoje. Há muitas igrejas assim que já também não pregam mais, escondem a palavra de Deus no baú, não pregam a verdade, escondem. E quando descobriram, quando José descobriu que era o livro da lei, ele fez um grande clamor ao povo, chamou o povo para estar diante de Deus, ficaram dias e dias ouvindo a leitura da palavra de Deus, e houve um grande avivamento naqueles dias. E só existe avivamento quando a palavra de Deus tem evidência. O profeta Abacuque também percebendo isso, olhando o povo se perdendo e tudo que estava acontecendo ao seu redor, e ele diz: onde é que está a justiça? Onde é que está o juízo? O juízo se corrompe, não há mais valores nessa terra, há uma inversão de valores. Ele diz: o que farei? Ele clama e Deus diz para ele, Deus diz: continua clamando. E ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Ouvi a tua palavra e temi, porque só tem temor quando nós estamos na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há temor. As pessoas pecam, as pessoas fazem o que querem, se sentem dono da verdade, se acham dono, se sentem maiores que Deus. Meu Deus. É o que estava acontecendo com o povo de Israel. A palavra de Deus não tinha mais valor, não tinha mais valia na vida deles. E o profeta Abacuque clamou, e ele disse: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica.
nós começamos a ouvir a voz de Deus, começa a ter transformação na nossa vida, começa a ver mudança de comportamento. Aquele que deixava de orar, que já não ora mais, que já não está buscando de madrugada, começa a buscar de madrugada de novo. Aquele que estava buscando o Espírito Santo, que tinha desistido já de orar, vai buscar, vai continuar orando até receber o batismo do Espírito Santo. Aquele que não jejuava mais, vai começar a jejuar, porque a palavra de Deus vai começar a fazer efeito na sua vida. Irmãos, nós estamos falando de experiências pessoais, ou não é verdade? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estávamos no primeiro amor, por isso a Bíblia diz: lembra-te de onde caístes. Por isso a Bíblia nos chama ao primeiro amor, porque quando nós estamos no primeiro amor, quando nós aceitamos e somos renovados em Cristo, Deus nos dá um avivamento, aleluia. Deus nos permite que nós busquemos a Ele, nos dá forças e coragem para buscarmos Ele de coração. Quantas vezes você buscava o Senhor de madrugada, levantava cedo, ia orar ao Senhor, saía, ia pregar para o seu amigo, seu vizinho, seu irmão, seu parente, você não tinha temor, você não tinha tempo para as novelas das 8, para os programas de televisão, você não tinha tempo, se fosse hoje, para as redes sociais, para o WhatsApp, para outros entretenimentos da vida, porque se você se importava com a vida do próximo, havia um comprometimento. Por quê? Porque a palavra de Deus ficou evidenciada em nossas vidas. Mas quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, e que ela não faz mais, não produz mais resultados em nossa vida, o que acontece, irmãos? Deixamos de orar, deixamos de evangelizar. O culto está ruim porque o pastor está ruim. O culto está ruim porque o cantor não cantou bem. O culto está ruim porque o conjunto está desafinado. O culto não estava legal porque tinha a irmã fulana de tal que eu não gosto dela. O culto não estava legal porque eu vi fulano lá, mas ele discutiu comigo. O culto não está bom porque tem isso e tem aquilo, porque você não está vivendo mais na palavra. Você está vivendo nas suas razões. Aleluia. E Ezequiel estando junto ao rio Quebar. Rio Quebar era um dos rios de Babilônia. Como disse anteriormente, Deus permitiu que Judá, por seu descuido espiritual, sofresse uma invasão. Nabucodonosor invadiu Judá, levou parte do povo para a Babilônia. Na primeira leva foram para a Babilônia os nossos heróis Daniel e seus companheiros, e eles estavam servindo junto ao rei, porque a Bíblia diz que quando foi a primeira leva, Daniel era muito novo, tinha 17 anos de idade. E ele vinha de uma linhagem real, ele vinha de um povo, de uma formação cultural um pouco melhor. E quando esses jovens chegam em Babilônia, Nabucodonosor, que representava para o mundo, Babilônia representava para o mundo como os Estados Unidos representa hoje para o mundo, era uma grande potência mundial. E lá tinha uma universidade babilônica. E Nabucodonosor costumava a trazer os melhores nomes que estavam no seu palácio, os jovens que vinham de outras nações, para estudar na universidade, para que fosse usado no palácio real. E a Bíblia diz que eles foram sabatinados e foram encontrando graça, porque havia um espírito de excelência naqueles jovens, porque eles tinham a vocação de buscar a Deus, e os princípios e os valores deles eram fundamentais para a oportunidade que se apresentava diante dele. E aqui, irmãos, abrindo parênteses, eu não estou aqui para fazer
um trabalho de neurolinguista e nem motivacional e nem de preparo profissional, mas tem uma grande observação que precisa ser feita aqui. Você se preocupa e diz: Deus, eu queria uma grande oportunidade de fazer algo, eu gostaria de fazer algo para Ti, Senhor. E Deus pergunta: qual a tua preocupação de preparar para esse trabalho? O que você tem feito para estar preparado para a oportunidade? Há uma frase dos grandes neurolinguistas que diz assim, que o preparo encontra oportunidade. O prefeito pode fazer um concurso público nessa cidade. Ele lança o edital para 50 vagas, 10 de professores, 10 isso, 10 daquilo, e depois as pessoas vão serem selecionadas. E qual é o critério de escolha? O critério de escolha é para aqueles que estão preparados para assumir a função. São aqueles que se saírem melhor no concurso público, são aqueles que saírem melhor nas entrevistas, porque houve um preparo antecipado, e o preparo que proporcionou oportunidade. Daniel estava agora diante do rei, porque ele tinha um preparo antecipado. Ele não só tinha um preparo intelectual, como ele tinha um preparo do joelho. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Era de manhã, meio-dia e à tarde. Não tinha hora para Daniel. O que não dava certo na questão cultural, ele resolvia no joelho. Agora não adianta a gente só querer dispensar uma das duas partes. Você pode ficar 24 horas de joelho e Deus vai dizer: meu filho, estude um pouco, tem a Bíblia do Jim Swagger para te ler, tem à disposição a Bíblia oferecendo conhecimento aqui, oportunidade para você se preparar. Você pode ser um grande evangelizador. Se prepare, quando você chegar na frente de alguém, você está pronto. Mas eu gostaria de ser um funcionário público de carreira. Estude, se prepara, faça uma universidade. Tem que ter o preparo e encontra a oportunidade. Não é assim? Assim foi comigo, assim foi com os irmãos, desde os bancos escolares, desde o ginásio até uma universidade, quando passamos por lá. Minha esposa é pedagoga, eu também sou, ela está aposentada, também estou aposentado, mas nós já passamos por esse caminho de ser sabatinado, tem que provar conhecimento, e o conhecimento se faz buscando. Então aproveite a oportunidade para aprender a palavra de Deus, conhecê-la para divulgá-la. Quando Daniel foi sabatinado, quem sabatinou disse: esse jovem está preparado. Ele, mas os colegas dele vão estar diante do rei. E ele foi para estar diante do rei, porque Deus usou Daniel lá e seus companheiros. Bom, mas de repente você não teve oportunidade, por alguma razão, de ter um preparo. Daniel pode ter tido um pouco de sorte de ter nascido numa linhagem real, mas Ezequiel não. Ezequiel tinha uma linhagem de sacerdócio, e ele sonhava ser sacerdote, porque ele era filho do sacerdote Buzi, e ele imaginava na sua mente, ele pensava: um dia eu serei sacerdote como meu pai. Mas o sonho dele foi frustrado, porque quando ele, de repente, de uma hora para outra, ele é surpreendido com a invasão, com a segunda invasão, e ele é levado cativo. Daniel veio na primeira leva, Ezequiel veio na segunda leva. E como ele veio na segunda leva, ele teve que ficar junto ao rio Quebar, junto com o povo. E junto com o povo, ele tinha uma espécie de tristeza, de depressão, porque ele via os irmãos dele trabalhando como escravos para produzir tijolos para a Babilônia. E eles viviam, de certa forma, numa condição subhumana. E ele entrou em desespero e disse: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui?
Aleluia. Estando eu junto, estando eu no meio do povo. Ele não estava lá na elite, ele estava no meio do povo, junto ao rio Quebar, né? Tinha lá o rio Quebar, o rio Tigre e outros rios que circulavam na Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo na época. E ele começa a olhar para aquele rio passando, parece aquele filósofo que diz assim: ah, esse rio vai, as águas vão e não voltam mais, assim é a minha vida. E ele começa a chorar, e entra em pranto e dobra. De repente ele clama a Deus, e estando clamando, dizendo, estando no meio dos cativos, Deus fala com ele, e ele começa a ter o quê? Visões de Deus. Quando você não consegue resolver do jeito, tem uma coisa que resolve: é o joelho, é a oração, é o clamor, e Deus começa a dar visão para você, visão de trabalho, visão de ministério, visão de profecia, visão de função que você tem que fazer. Precisamos de homens de visão. Aleluia! O evangelho precisa de homens de visão, pastores de visão, evangelistas de visão, obreiros de visão, crentes de visão, que enxerguem ali na frente, que entendam que nós precisamos fazer muito mais. Aleluia! E de novo entra uma crise em Ezequiel, e ele não acredita no que estava acontecendo. Disse: é Deus falando comigo, eu estando aqui nessa situação. E diz que veio um vento tempestuoso e sacode com ele, e aquele vento vai mexendo com a vida dele, e ele vai ficando irritado, mas ele se prostra de novo, ele se prostra de novo, ele se joga de joelho de novo. Aleluia! O Espírito Santo pega ele pela cintura. Deus diz, fala com ele: filho do homem, filho do homem, põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Sai dessa crise, sai dessa depressão, porque eu quero falar contigo. Aleluia, aleluia. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida, irmãos, não há depressão, não há crise, não há desânimo. Mas nessa noite Deus está começando a sacudir na sua vida e dizer: tenha a visão de Deus, tenha a visão de Deus, e saia dessa situação prostrada. Deus está dizendo: filha do homem, filho do homem, fica em pé, se levante dessa situação, saia dessa tua crise existencial, fica em pé, porque eu quero falar contigo. Deus quer falar contigo aqui nessa noite. Vamos se pôr de pé. Aleluia. Deus quer falar contigo. Deus está falando contigo. Aleluia. O coração de Deus está triste quando vê você prostrado. O coração de Deus sangra quando vê você só lamentando da vida, lamentando da crise, lamentando da inflação, lamentando a sua situação, lamentando a doença. O que você estiver lamentando nessa noite, Deus está dizendo: fica em pé, fica em pé, levanta, que eu quero falar contigo. Venha cantar, irmão, venha cantar. Deus quer falar contigo. Aleluia. O Fábio canta. Enquanto o Fábio canta, ser mais alguém para cantar, porque eu quero fazer um convite para vocês. Aleluia. Eu sei que Deus falou com muita gente aqui. Há muita gente prostrada, há muita gente caída, desanimada, como se estivesse em Babilônia, como se estivesse longe da casa do Pai, como se estivesse longe de Deus, como se estivesse muito aquém dos seus sonhos e das suas visões. Você pode estar vivendo essa crise existencial, mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: filho do homem, filha do homem, a bênção está chegando. A
A bênção chegou. A bênção chegou. Filho do homem, mulher, jovem, criança, põe de pé, porque eu estou falando contigo. Eu tenho bênçãos para vocês. Eu tenho vitória para vocês. Eu tenho trabalho para vocês. Eu tenho ministério para ti. Eu tenho função para você. Como bênção de Deus para a tua vida. Cante, irmão. Aleluia a Deus. Aleluia. Esse hino é conhecido. A igreja pode adorar assim. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Quem cuida de mim. Quem cuida de mim, quem cuida de você. Uma porta se fecha. Uma porta se fecha ali. Outras portas se abrem ali. Porque você está no pé. Vem agora. A porta está se abrindo aqui nessa noite. Ele quer cuidar de ti. Quem ser cuidado por Deus aqui nessa noite, vem para receber a cura. A cura para a tua enfermidade. A bênção que você quer para a sua vida. Os sonhos e as visões de Deus para a tua vida. Vai ser hoje. O propósito de Deus na sua vida vai ser hoje. Porque Deus cuida de ti. Aleluia.